que nós perdemos a saúde? Porque nós adoecemos? Bem resumidamente, porque deixamos de vigiar. É, vigiar nossos pensamentos e nossas emoções e também nossos comportamentos. Se deixarmos correr como água morro abaixo, fogo morro acima, ou ainda se deixarmos nossos pensamentos livres como cavalos desembestados, adeus saúde. Porque pensamentos produzem emoções e delas nascem as nossas reações, os nossos comportamentos. Vamos por parte. Eu penso, sinto e reajo. Logo, se emoções ruins acumuladas causam doenças, é preciso entender essa sequência. E isso fala de autoconhecimento. Eu conhecer a mim mesma, estar consciente dos meus pensamentos, das minhas crenças, limitantes ou incentivadoras, entender o que está guardado dentro de mim, como segredos engavetados ou roupas velhas que não mostro a ninguém, mas às quais eu estou bem apegada e insisto em guardá-las comigo. Algumas têm até furos e mau odor de tão velhas, mas cumprem o papel de me manterem acorrentada ao passado, me adoecendo. Eu preciso vasculhar gavetas, esvaziar caixas, me livrar do que não me serve mais e voltar a ter leveza, que me faz saudável. É isso. Me conhecer para me resolver. Nada do que passou, do que me fizeram ou eu achei que fizeram é importante o bastante para eu trocar pela minha saúde. As descobertas no caminho do autoconhecimento levam a muitos benefícios, inclusive nos aspectos relacionados a projetos de vida, né, ou relações pessoais. E sim, o conhecer a mim mesma pode me garantir prevenção de adoecimentos. Vejamos um caso real que exemplifica bem isso. A paciente veio para terapia psicológica encaminhada pelo psiquiatra, numa unidade pública de saúde. Trouxe diagnósticos de fibromialgia, artrite reumatoide, psoríase, ansiedade e depressão. Tomando muitos remédios, mas sem apresentar melhoras, sem evoluir na remissão dos sintomas, sem se livrar das dores constantes. Todo um corpo gritando por socorro, uma alma atormentada. A prática diária na assistência em saúde nos dá experiência que leva à compreensão rápida da psicodinâmica das pessoas e já na primeira sessão ficou claro para mim a relação entre as doenças dela e as mágoas, o ressentimento e a raiva contida que ela sentia especificamente pelo marido. Ele tinha tido um relacionamento extraconjugal que ela descobrira. Isso tinha sido uns 20 anos atrás. Ele ainda estava com ela, nem havia o desejo mútuo de separação. Ela dizia, aspas, eu gosto de ter ele comigo. Mas apesar disso, muitas emoções pesadas estavam decantadas dentro dela. Objetivamente, com base no discurso dela, no dia a dia, ele até que era um parceiro presente, colaborativo, né? Cuidava dela, dos filhos, do casal, né? E não voltou a se envolver com outras mulheres, pelo menos até onde ela soubesse. Mas mesmo assim, ela seguia magoada e adoecendo. E todo esse amontoado de sentimentos, de emoções prejudiciais à saúde, tem relação direta com as crenças, as cognições dela, a forma de pensar, as ideias introjetadas, a ideia de casamento para ela, as expectativas acerca do casamento e do marido, ou seja, os paradigmas existenciais da própria pessoa. E é claro, é uma escolha dela continuar casada com esse homem, mas ela precisa elaborar as emoções e reações no corpo decorrentes dessa escolha, dessa relação. Ela precisa estar consciente, né? Como ela se sente, como ela vivencia esse casamento. Para se curar,
Ela precisa se separar? Não. Não neste caso em que ambos mantêm o interesse em permanecerem casados e ambos se cuidam. O outro só nos afeta se deixarmos. A urgência não era por separação. A urgência era por uma revisão das cognições dela, da forma de pensar dela, a necessidade de ela tomar consciência das próprias emoções, de elaborar as vivências, analisando as emoções desencadeadas e perceber como elas estavam afetando o equilíbrio do organismo. Trata-se da necessidade de entender que pensamentos, emoções e funcionamento do corpo físico se cruzam. Temos que começar a reavaliar o dualismo cartesiano. Mente é uma coisa, corpo é outra. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mente e corpo integram a mesma unidade, o indivíduo, e se afetam mutuamente, assim como o meio ambiente igualmente afeta o indivíduo, além da dimensão espiritual do ser humano, que não pode ser negada, deixada de lado, como se não existisse. Sim, tudo isso tem que ser levado em conta. Emoções, pensamentos, meio ambiente. O meu paciente, o paciente que chega para mim em sofrimento pedindo ajuda profissional, é um ser multidimensional. Eu e você somos seres multidimensionais. A paciente precisava entender a sequência. Eu penso, eu sinto e meu corpo reage às minhas emoções. Comportamentos disfuncionais, como negação de responsabilidades, vitimização ou auto e heteroagressão, entre outras posturas frente à vida, seguem também essa lógica. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Uma outra paciente me ensinou um neologismo interessante. Coitadolândia. Ela disse: eu preciso sair dessa coitadolândia. Eu sei das minhas capacidades. Era um quadro de depressão leve que foi resolvido em poucos meses. Felizmente, porque ela tinha uma boa capacidade de autoconhecimento, de autoanálise e de fazer alterações no contexto dela. Isso é crescimento pessoal, que não tem preço. É um trabalho complexo de ampliação da consciência, de autorresponsabilização, de a pessoa olhar-se no espelho com coragem para ver o que não sabia ou não gostaria de encontrar em si. Para isso, vai ser preciso relembrar-se de muitas coisas, rever as formas de pensar e sentir, rever conceitos, como se diz em senso comum. E o resultado vai ser a reparação dos desequilíbrios, dos agravos na saúde. Retomando a frase lá do início de um outro vídeo, a doença é o grito de uma alma agredida. Essa agressão precisa ser detectada, compreendida e resolvida, neutralizada, para que não continue minando forças, desequilibrando o organismo, agredindo o sistema imunológico, às vezes até inflamando ou agravando inflamações no corpo. E sem negligenciar a medicação proposta pelos médicos, é importante. A retirada ou diminuição dos remédios pode até acontecer como consequência positiva do trabalho analítico, mas isso deve ser feito sob supervisão do médico, no momento adequado, principalmente quando se trata de doenças em estágio avançado. Vamos a um outro exemplo. No mesmo mês, eu recebi uma paciente com psicodinâmica parecida com a da anterior que eu já citei. Também com diagnóstico de depressão, tinha também lúpus e diabetes. Alteração na pressão arterial, ela tinha bastante doenças reunidas, tal qual a outra mulher. Nesse segundo caso, toda a vida dela estava uma completa desordem. E essa paciente, essa segunda paciente, na quarta sessão, trouxe um sonho muito útil para que nós analisássemos. Ela sonhou com um vazamento de água dentro da casa dela.
um vazamento que alagou toda a cozinha e espalhou sujeira. No sonho, ela estava sozinha na casa, sem ter a quem recorrer. Olha que simbologia clara, que maravilhosa mensagem do inconsciente. Eu perguntei: o que você entendeu do sonho? E ela foi rápida e precisa. Disse, entre aspas, eu entendi que eu é que vou ter que arrumar essa bagunça na minha vida. Fecha aspas. Perfeito, perfeito. Veja que o inconsciente enviou uma simbologia bem clara. A casa como símbolo universal do self, ou si mesmo, alagada, isto é, a alma dela estava transbordando de tantas demandas negligenciadas. Estava tudo uma bagunça, como ela mesma percebeu. Em psicologia analítica, ou junguiana, do mestre Carl Jung, nós trabalhamos com os sonhos dos pacientes para acessar conteúdos inconscientes, buscando associações pessoais, entendendo cada sonho analítico como uma comunicação entre a consciência, o racional da pessoa e o inconsciente do indivíduo, a partir de elementos simbólicos. Sonhos é a linguagem do inconsciente. O inconsciente se conversa, né, se comunica com o racional de todos nós por meio da simbologia dos sonhos. E eu disse sonho analítico porque existem também os sonhos que são apenas resíduos do cotidiano, né? E tem até outros mais raros, que são os sonhos proféticos, né? Relacionados à transcendência da vida e se manifestam em algumas pessoas. E nós, junguianos, utilizamos a interpretação da simbologia do paciente. Nós não interpretamos o sonho, como acontece em psicanálise. Cada paciente pode ter uma interpretação diferente para símbolos universais. O paciente, pessoas diferentes podem atribuir significados diferentes para as mesmas coisas que aparecem nos sonhos. Sim, é verdade, existem elementos dos sonhos com significado universal, como os das representações arquetípicas, mas isso é um conceito que eu expliquei em outro momento. Alguns exemplos dessas representações arquetípicas são a grande mãe, o velho sábio, o herói, a água como representação do inconsciente. Mas nós analistas temos o dever de levar em conta a interpretação pessoal e singular, que até pode coincidir com a universal. Por exemplo, para algumas pessoas, um sonho com cobras está falando de uma situação de traição, que foi percebida pela dimensão sábia da pessoa, o inconsciente, mas o racional não tinha ainda captado. Daí a pessoa sonha com cobras para avaliar o contexto, perceber um risco e se proteger. Para outras, o sonho com cobras vai representar a energia libidinal demandando atenção. No caso dessa paciente, como ela já apresentava várias doenças, era preciso compreender o significado simbólico de cada doença, né, de cada um dos elementos das mensagens de cada sintoma. Cada um dos sintomas precisava ser avaliado caso a caso para se elaborar um projeto terapêutico singular para ela. E a partir, né, dessa divisão e tentativa de compreensão do que estava falando cada sintoma, né, das diferentes doenças que ela acumulava, iam se abrindo uma escuta de cada recado, do que dizia cada sintoma. O livro A Doença como Caminho, não sei se dá para ver aqui ou se o microfone atrapalha, esse aqui, A Doença como Caminho. Esse livro explora em detalhes a ideia de que algo visto como mal, né, a doença, pode se transformar em bem, em solução para o indivíduo recuperar a própria saúde e atingir a plenitude. Pacientes com psicodinâmicas semelhantes podem ter as mesmas doenças, mas não necessariamente, porque o simbolismo pode escolher caminhos singulares. No caso das duas pacientes citadas, embora haja, né, semelhança, similaridade, o manejo terapêutico foi singular, individual, porque incluiu conduzir cada uma à compreensão do que estava oculto à consciência, escondido nas trevas dos desejos, dos enganos e das ilusões do ego, e trazer à luz da consciência a sombra não integrada e tentar integrar essa sombra.
Era preciso, e é sempre preciso em todos os casos, né, trabalhar as polaridades que escondem desequilíbrios, relembrar, reviver e elaborar experiências esquecidas, negadas ou recalcadas por serem dolorosas, ou seja, há que se fazer um profundo trabalho de autoconhecimento com cada pessoa. Nós, psicoterapeutas, orientamos nesse caminhar. O caminhar é do indivíduo. A nossa função é ir sinalizando, clarificando para que a pessoa encontre o próprio caminho e de forma a ela trilhar o percurso indicado pela simbologia de cada sonho. Até que finalmente, conhecendo-se a fundo, a pessoa possa ser ela mesma, corrigir o que lhe prejudica e assim esvaziar as demandas dos sintomas. Ao se clarificar o que está por trás de cada sintoma, no processo de análise, e em a pessoa enxergando o sentido na clarificação e, obviamente, resolvendo, encontrando um caminho de resolução, o sintoma tende a desaparecer. Uma vez que o, entre aspas, recado da doença tenha sido entregue, compreendido e atendido, a função do sintoma da doença se esgota. Missão cumprida e o organismo se cura, volta ao equilíbrio anterior. Quando foi desenvolvida uma doença grave e em estágio avançado, como câncer ou fibromialgia, a cura pode até não ocorrer no plano físico, na presente encarnação, mas o trabalho de reparação do que foi desequilibrado, que inevitavelmente terá que ser feito neste plano ou no outro, vai estar pronto. Me ocorreu uma metáfora um tantinho simplória. Mas vejamos, todos os dias, pelo menos na área rural, o galo canta repetidamente para avisar que o sol está nascendo e o dia começando. Portanto, todos os vivos que estavam dormindo devem despertar e começar o dia. Quando o sol clareia tudo e todos estão despertos, iniciando a labuta diária, o galo para de cantar. A missão foi cumprida. Aí ele se cala. Uma vez que a pessoa compreende o caminho apontado pela doença, ela tende a desaparecer. Pense na sua doença como um galo cantando alto para ali, entre aspas, acordar para uma necessidade da alma. Retomando uma frase que já falei em outras situações, a saúde é o silêncio dos órgãos, né? Como ensinou, eu disse num outro vídeo, o cirurgião francês René Lerich. A menos que haja impedimentos de ordem metafísica ou a degeneração do organismo tenha atingido grau elevado, não há por que o corpo continuar gritando e aí a doença desaparece. Sim, eu já vi isso acontecer na prática, em muitos casos. Algumas vezes a cura passa pelo perdão às ofensas, como disse Paracelso, um médico e alquimista suíço. O mais alto grau da cura é o amor. Bom, vou encerrar por aqui para não estender ainda mais o vídeo. Se você achar que esse vídeo, que esse conteúdo pode ser útil, curta e compartilhe. E até a próxima.